Hello, eu sou a Teacher Carol e esse é o Inglês na Prática. Nesses próximos minutos, quero me apresentar para você, quero explicar melhor o que é o inglês na prática, para que você me conheça do que se trata tudo isso. Mas primeiro, deixa eu te contar a minha história. Bom, eu sempre gostei de inglês, sempre, desde criança. Eu sou lá dos anos 80, sabe, daquela época. E nos anos 80, né, não era uma coisa tão comum as pessoas estudarem inglês, né, colocarem as crianças desde pequenininhas para estudarem inglês, pelo menos não foi meu caso. Mas eu gostava muito daquelas músicas, das cantoras, achava o máximo, assim, cantar inglês. E eu gostava, então eu imitava, né, aquele information, lógico, eu não entendia nada do que eu estava falando, mas era muito legal. Só que assim, eu não aprendi inglês assim, né, até porque eu não entendia nada que estava falando. Também na adolescência, enfim, nessa parte eu aprendi inglês na escola, vamos dizer, eu conheci o idioma um pouquinho assim na escola, ensino fundamental e tal, mas digamos que não dá para aprender a falar inglês, né, assim, realmente conversação. E isso eu acho que acontece com muita gente, né, a gente tem contato com o idioma e às vezes cria muitos traumas, inclusive, né, nossa, que negócio difícil. Não era meu caso, mas mesmo assim, né, não deu para aprender. Na verdade, eu fui aprender depois de adulta, como eu sei que tem muita gente que é assim também, né? Talvez esse seja o seu caso. E aí, bom, a minha profissão, eu sempre trabalhei com vendas, eu gosto muito de falar, né? Falo bastante. E nunca assim, né, me envolvi com inglês, né, na minha profissão, pelo menos até o momento em que eu decidi fazer a faculdade de letras. Eu fiz letras pensando, né, a princípio, vou ser professora de português, porque era o que eu gostava, eu gosto de línguas, eu gosto inclusive da língua portuguesa. Sei lá, literatura portuguesa, eu viajava assim, mas eu queria, né, fazer a faculdade de letras. A gente tinha inglês como matéria e eu amava, sensacional. Mas se você me perguntasse naquela época, mas você está fazendo letras para ser professora de inglês? KKK, porque eu não falava inglês, eu não sabia falar. Para não dizer que eu não tive contato com o curso de inglês, quando eu, um pouquinho antes de começar a faculdade, digamos assim, uns 6 meses antes, na verdade eu terminei o ensino médio, trabalhando e tal, e eu fiquei, puxa, o que eu vou fazer, né? Ainda não sei qual curso né, aquela dúvida que bate, né, em muita gente, o que eu vou fazer? Então eu peguei 6 meses, um ano, passou um pouquinho mais vamos dizer, 6 meses de curso mesmo de inglês, porque eu falei, agora é a minha hora, né, eu preciso aprender esse negócio. Foi muito legal, eu fiz numa franquia que é, né, conhecida aqui no Brasil, gostei demais do curso, estava aprendendo, estava me desenvolvendo, mas assim, os 6 meses, né, não deu tempo assim de aprender super, não deu. Então na faculdade, né, tinha um pouquinho de contato com a língua, mas ainda não falando, e eu lembro que teve um dia, e foi aí que tudo mudou, né, foi desse dia em diante, foi muito legal essa história, eu preciso compartilhar ela com você. O dono dessa escola onde eu havia estudado um pouquinho antes da faculdade, o dono e mais uma equipe, eles foram, né, no nosso curso de inglês, né, na faculdade, para apresentar um projeto que eles tinham. Na verdade, eles não foram apresentar a escola de inglês, mas sim um projeto paralelo, tal, e ele queria fazer uma demonstração de um curso de comunicação oral, que é muito bacana. E eu me lembro assim, eu sentava na primeira fileira da faculdade, porque eu ia direto do trabalho, quantos aí, né, já não passaram por isso, direto do trabalho para a faculdade, então eu ia assim, morrendo, e eu sabia que se eu sentasse lá no fundão, eu ia dormir, então eu sentava na frente, na cara do gol, sabe assim, preciso prestar atenção nisso, e era muito legal, porque às vezes mesmo sentando na frente eu morria de canseira, mas nesse dia, eu tava prestando atenção, né, naquela dinâmica que ele estava ali explicando. E a hora que ele fez uma pergunta, ele falou assim, eu preciso de voluntários, eu preciso de um voluntário. Ele não terminou a frase, eu senti um empurrão na minha cadeira, eu senti um empurrão mesmo, literal. Puf, a hora que eu vi, tava eu lá na frente, fazendo a tal da dinâmica. Olha, se eu falar que eu lembro o que aconteceu na dinâmica, eu não sei. Mas enfim, fiz lá a dinâmica, tal, foi interessante. E aí, ok, passou aquele tempo. Na verdade, eu nem sei quanto tempo passou. Um dia eu trabalhava no centro da cidade, né, como eu falei, na área de vendas e tal. Ainda não era, né, na parte da educação, embora estivesse na faculdade, nem pensava também ainda no estágio, enfim.
eu encontrei a secretária dessa escola e ela me conhecia, né, por eu ter sido aluna lá. Ela falou: nossa, Carol, eu estava muito precisando falar com você. A gente está tentando entrar em contato já faz alguns dias. Falei: uau, nossa, o que será, né? Um novo curso? Falou: na verdade é que meu patrão, né, o dono da escola que você conheceu aquele dia, queria falar com você, queria fazer uma entrevista com você. Eu pensei: deve ser alguma coisa, né, voltada na área de vendas. Enfim, era aquilo que eu tinha, né, conhecimento. Falei: legal, muito obrigada, vamos lá. Bom, marquei a entrevista, fui. E aí ele comentou, então, do que se tratava toda aquela dinâmica, enfim. Bom, eu fiquei sabendo ali que, na verdade, aquela dinâmica era um processo seletivo, só que ele não falou isso, porque ele estava buscando estagiários para trabalharem na escola. Tanto na parte de vendas, era um projeto assim, também na parte de ensino. E aí ele, né, pensou: as pessoas que se voluntariarem, essas que eu quero no meu time, porque elas são proativas, elas vão para cima. Eu falei: nossa, que legal. Só que a vaga é para ensino, né, de idiomas, né, no caso aí o inglês. Eu agradeço muito a oportunidade, mas eu não falo inglês. Ele chocou. Falou: você não fala inglês? Eu falei: não falo. Na verdade, eu estudei aqui um tempinho, mas não deu nem tempo, né, de aprender mesmo, né, pegar a fluência e tal. Mas eu agradeço, muito obrigada. E já estava desistindo, né? E quando ele falou, na verdade, ele sugeriu o seguinte: olha, vamos fazer o seguinte, você vem aqui no outro dia, conversa com a nossa coordenadora pedagógica, ela vai fazer uma entrevista com você em inglês, só para a gente ter uma ideia, assim. Ok, né? Eu sempre fui muito assim, eu falei: eu gosto de um desafio, mas assim, eu já sabia, né? Eu tinha ideia. Mas talvez eu não tinha a ideia real da coisa. Sabe aquela sensação de você ir para uma entrevista, você sabe, né, no caso, ter que falar inglês, e você sabe lá no fundo: isso não vai dar certo, mas vamos lá. Até porque era uma oportunidade. Ok. A coordenadora, muito legal, fez várias perguntas assim, sabe? E era perguntas básicas. Acho que ela começou bem tranquilo, bem nível kids, né? Bem do início, para ver, vamos ver qual é que é, né? Eu olhava para a cara dela assim, chocada, eu não entendia uma palavra que ela estava falando. E de verdade, ela até tentou, ela foi legal, mas não rolou, não deu certo. E aí eu saí, acho que você já sentiu assim também, com aquela sensação: meu Deus, por que eu fiz isso? Que humilhação. Eu saí, não, sério, eu saí muito arrasada, eu fiquei humilhada. Falei: nossa, perdi todas as chances, né? Mas enfim, né, valeu para eu entender que eu não falava inglês mesmo. E aí, enfim, no dia seguinte, nem sei se foi mesmo no dia seguinte, mas passou um tempinho, o dono da escola me ligou, falou: olha, eu queria conversar com você e tal. Fui lá de novo, lá vai eu, né? Ele falou: olha, eu sei, a gente viu realmente que você não fala inglês e tal, mas eu queria te dar uma chance, eu gostei do seu perfil, eu vi que você tem vontade, né? Pode ser que você ainda não chegou no nível que a gente precisa, mas você tem vontade, então eu vou te dar uma chance aqui. E aí foi assim, eu comecei a trabalhar lá com telemarketing, né, com o curso com a venda dos cursos, né, de inglês, a venda dos cursos que eles ofereciam, mas também eu tinha um horário que eu me preparava, né, que eu aprendi idioma para poder ter a minha primeira turma. Ok, e era assim, eu fazia aquele módulo e eu já ia partir para ação, eu já tinha que dar aula daquilo. E eu era muito crazy, muito doida, eu não tinha medo. Eu acho que, não sei se fosse hoje eu faria a mesma coisa, mas eu agradeço que eu fiz. Graças a Deus eu fiz, porque aquilo não me parou. Então era assim, eu tinha que aprender tudo num tempo muito recorde, então eu não tinha meses para fazer aquele módulo, né, como os alunos normais, eu tinha que fazer muito rápido, eu tinha que avançar. E eu falo, foi um grande desafio, muito grande. Eu tinha dias que eu não vou dar conta, eu pensava. E aí passava mais um dia, ia, mas eu hoje vejo o quanto isso me ajudou a realmente, né, aprender aquilo que eu precisava. Mas então eu cheguei num nível que assim, eu já estava dando aula, já tinha um conhecimento, mas eu pensei, bom, eu preciso continuar me aperfeiçoando, né? Porque como professora de inglês eu preciso oferecer mais, né? E o que eu vou fazer? Eu faço um mestrado? Não era muito o que eu queria, eu nunca quis a parte acadêmica, né? A parte assim, ensinar em faculdade, não era muito isso que eu queria, então o mestrado não fazia sentido.
eu gosto de cursinho, eu gosto disso aqui, né? Tete a tete, eu, aluno, eu gosto de ensino, assim, de cursinho de inglês mesmo. Ver a pessoa se desenvolvendo, falando, eu acho o máximo. E aí eu pensei, bom, o que que eu vou fazer? Um intercâmbio, claro, faz todo sentido. E assim, para quem nunca tinha ido, né, na esquina, morado sozinha, sempre morei com a minha família, era uma doideira. E o intercâmbio que eu escolhi era um que você morava, né, no mínimo um ano, você trabalhava como babá, ele tem um nome, né, chama Au Pair, talvez você já tenha ouvido falar. E esse programa, assim, você mora, né, com uma família, cuida das crianças, enfim, você tem um trabalho lá. E estuda, enfim, e tem contato mesmo com a língua. Assim, minha família a princípio achou isso, não faça isso, você vai desaparecer no mundo, nunca mais te veremos. Mas eu tentei convencer assim no começo, depois elas foram comigo, enfim, viram como que era. Para resumir a história, fiquei esse tempo, né, um ano lá nos Estados Unidos, morei com uma família muito especial, duas crianças maravilhosas que eu cuidava, um casal, uma menininha e um menininho, na época de 6 e 8 anos, e eles foram, sem brincadeira, os meus melhores professores, porque eles me corrigiam mesmo, eles me ajudavam muito. E assim, eu já era professora de inglês, mas aí que eu vi o quanto que eu precisava mesmo praticar, tal. Por isso que eu falo, né? A gente vai falar muito também sobre isso. Intercâmbio, oportunidade de ter esse contato é muito importante. Mas isso é uma outra história para um outro vídeo. E aí, depois desse um ano, eu voltei para o Brasil. Confesso que eu cogitei, talvez de morar, ficar por lá, mas assim, não faz muito sentido, né? Talvez naquele momento eu pensei, mas eu vou ficar aqui, eu preciso voltar para o meu país e aplicar tudo que eu aprendi aqui, né? Porque você tem o inglês do livro, que é muito legal, sim, ensina, mas você tem o inglês real, o inglês, né? Como que era lá. Então eu aprendi muito isso. E é isso que eu queria passar para os meus alunos. Ó, você tem isso aqui, mas na real eles falam assim. Então era essa experiência que eu consegui, graças a Deus, né? Com esse intercâmbio. Enfim, voltei para cá. Tive a oportunidade de trabalhar como coordenadora pedagógica numa escola de inglês, dessa mesma franquia, numa outra cidade. Muito legal essa oportunidade, foi muito bacana porque eu aprendi também esse outro lado, né? Do treinamento dos professores, essa parte de auxiliar professores. E aí sim, continuei, na verdade eu trabalhava em duas escolas diferentes, a escola de idiomas e também, né, no ensino fundamental, com o ensino infantil, né, com o ensino fundamental também. Foi muito legal, é muito gostoso trabalhar com os pequenos, né? Então assim, eu me especializei mesmo nesses anos todos, né, com os adultos, adolescentes, né, e adultos também, e assim como eu, pessoas que queriam falar inglês, só que tiveram que começar bem depois, né? Às vezes tiveram um pouquinho de contato na infância, às vezes na adolescência, mas muitas pessoas, talvez esse seja o seu caso, com bloqueios, com traumas, com aquela sensação assim, eu não dou conta de aprender isso. E isso sempre foi minha paixão, pegar essas pessoas e falar, galera, eu também, mas veja, eu não só falava inglês, eu aprendi a dar aula de inglês, falando inglês, aprendi a falar inglês dando aula de inglês. Então, qual que é o ponto? Na verdade, eu quero ajudar as pessoas, assim como eu, a entenderem que você consegue algo quando você põe realmente aquilo na prática. Quando você de fato fala, eu vou fazer, aprender um conteúdo e já sair falando, já sair praticando. Sempre foi esse o objetivo, porque isso aconteceu comigo, né? Embora eu tenha essa convicção, claro, nem todo mundo vai ser professor de inglês, mas qual que é o ponto em comum? É a prática. Então, por isso veio também, esse nome fez muito sentido, ele veio num dia assim, a gente não estava pensando num nome, né? Mas eu tinha isso no meu coração em fazer esses vídeos, em gravar vídeos para ajudar mais pessoas, porque eu sou limitada, eu tenho minhas 24 horas assim como você. E por mais que eu tenha um monte de alunos, eu sempre vou ter um limite ali de horas, né, trabalhadas. Mas aqui nos vídeos não. E as dicas, né, que eu posso passar ilimitadamente. Eu posso atingir várias pessoas, que assim como você que está me vendo até aqui, você tem esse objetivo também. Porque, na verdade, não é só aprender inglês. O inglês é uma ferramenta. Né? O que há por trás do aprendizado do idioma é sempre um objetivo. Talvez um emprego melhor, uma promoção no trabalho, talvez aquele chefe que, demorou, você tem que falar inglês, né, para você ter mais oportunidades. Quantas e quantas pessoas, né, tem essa grande frustração, puxa, eu poderia estar trabalhando num emprego melhor hoje, poderia ter tido aquela promoção não sei o quê, porque eu, né, não falava inglês, não consegui.
Ou então, né, talvez o objetivo da pessoa aprender aquele idioma nem seja profissional, talvez. Puxa, eu quero fazer uma viagem, nossa, sempre tive o sonho de fazer um intercâmbio, olha, ou então eu quero assistir um filme e entender o que os caras estão falando, puxa, cantar aquela música que eu gosto sem precisar ali da tradução. Tem tantas coisas, né, que o inglês ele é essa ferramenta. Então é isso que eu vou te ajudar para aquilo que você quer usar o inglês que faz sentido para a sua vida. Ou talvez você já saiba falar o idioma, você já tenha estudado há algum tempo, mas queira aperfeiçoar, queira melhorar algumas dicas. E também, algo que eu acredito muito, dicas de estudo, como é que eu coloco, né, o que eu aprendi naquela semana na prática, o que eu faço para melhorar a minha compreensão, enfim, como que eu faço para melhorar, né? Como que eu falo melhor. Então tem muitas dicas, tem muitas coisas que dá para a gente colocar sim em prática, daí o inglês na prática. Então, se você busca alcançar os seus objetivos com o inglês, seja aprendendo ou aperfeiçoando, então eu te convido para se inscrever aqui nesse canal e ativar as notificações, claro, para você não perder nada. Também me seguir lá no Instagram, Facebook, para ficar por dentro de tudo. É isso, então aguardo você para os nossos próximos vídeos. Thank you, bye bye, God bless you.